Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Único Evangelho. E o título da segunda-feira, Salvos pela Graça. O versículo é Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E também, amado Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós jamais poderemos alcançar os requisitos da tua lei e jamais poderemos ser justificados. Mas o Senhor foi até a cruz, morreu para pagar os nossos pecados. A culpa que era para cair sobre nós, caiu sobre o Senhor. Através de sua morte, de sua ressurreição, tivemos nossos pecados perdoados e tivemos acesso à tua vida. Somos hoje filhos de Deus, totalmente justificados. Vivemos pela fé, vivemos pela tua graça. E pela palavra que o Senhor tem a cada dia nos transmitido, uma palavra cheia de riquezas, uma palavra que nos admoesta, que nos mostra o caminho correto, uma palavra que tem a cada dia sido como luz para nós, iluminando o caminho do reino. Obrigado, amado Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, tudo pela graça, pois nada poderemos alcançar por nós mesmos. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então essa semana nós vamos ver o único Evangelho, o título geral, e continuamos ruminando e entendendo qual foi o contexto, a motivação do apóstolo Paulo ao escrever aos Gálatas. Então você se lembra que a partir da reunião em Atos 15, nós vemos a igreja em Jerusalém mudando de rumo. Aqueles judaizantes começaram a ter, através principalmente da liderança de Tiago, começaram a ter mais domínio sobre a igreja. E no final, em Atos 21, quando Paulo, na sua terceira viagem, vai a Jerusalém levar as ofertas, o ambiente ali, como o próprio Tiago diz, dezenas de milhares de irmãos, de crentes, mas todos zelosos da lei. Ou seja, um desvio total do único Evangelho. Mas esse desvio, infelizmente, não ficou só em Jerusalém. Ele teve desdobramentos em várias igrejas dos gentios. E como essa influência chegou até a igreja dos gentios? Em Atos 15, a gente vê claramente o primeiro versículo mostrando que os judaizantes desceram da Judéia para outras igrejas, as igrejas gentias, e lá o discurso era que não bastava a salvação pela graça. Crer em Jesus é preciso circuncidar-se e seguir a lei de Moisés. E esse ensinamento, ele entrou então em choque com o ensinamento de Paulo. E uma vez que os Gálatas, vamos tomar os Gálatas como exemplo, receberam de forma muito prazerosa, de forma alegre. Em Gálatas, o próprio Paulo diz que se eles pudessem, eles arrancariam os próprios olhos para dar para o apóstolo Paulo. Isso porque nós sabemos, na época que ele esteve entre os Gálatas, ele estava acometido de alguma doença que lhe trazia muitas dificuldades para enxergar. Então o zelo dos Gálatas era totalmente a favor do apóstolo Paulo. Depois isso muda. Por quê? Porque se você percebermos, como nós temos falado, a estratégia de Satanás é muitas vezes atacar aquele que detém a palavra, que é o emissor da palavra, não é? Então ele começou a fazer isso contra Paulo. Então esses judaizantes, eles se colocavam como aqueles especiais, porque vinham de Jerusalém, usavam a influência dos apóstolos para dizer que na verdade o que eles pregavam é que era o correto. Quando nós, na verdade, vemos que os próprios apóstolos, eles deixam Jerusalém. Nós falamos isso porque não há mais registro dos apóstolos, por exemplo, em Atos 21.
Quando Paulo vai até lá, quem o recebe é Tiago. Quando o correto, irmãos, a liderança da obra é os apóstolos agirem. Então, eles levavam essa influência para os Gálatas. E aí pense, os Gálatas recebem aquelas pessoas de Jerusalém. E aí pensam, puxa, de Jerusalém é que veio o Senhor Jesus, né? Em Jerusalém estavam os apóstolos, lá Pedro, Tiago, João. Então, essas pessoas que falam muito bem, elas que devem estar corretas. Paulo deve estar errado, não é? E se você nota em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo está defendendo o seu apostolado, ele chega a dizer assim: tenho me tornado insensato. A isto me constrangeste, 2 Coríntios 12, 11. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Aqui a palavra correta no grego, a tradução correta seria a esses tais superapóstolos. Por quê? Porque, na verdade, na obra de Deus, irmãos, cada um tem o seu ministério, aquilo que Deus lhe deu para desenvolver. Mas aqui, esses judaizantes usavam a figura dos apóstolos como se eles fossem muito superior ao apóstolo Paulo, e por isso eles não deviam ouvir o apóstolo Paulo, e sim eles que traziam a mensagem de Jerusalém. E veja, irmãos, eles estavam, na verdade, deturpando o ensinamento dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos de Jerusalém. E aí Paulo, que estava na linha correta, ele disse para os coríntios: eu deveria ter sido louvado por vós e não acusado como eu estou sendo acusado, porque em nada fui inferior, a esses superapóstolos. E ele diz isso, algo parecido também aos Gálatas. No capítulo 2, versículos de 6 a 10 do livro de Gálatas, Paulo, ele menciona, quando ele foi para Jerusalém, ele menciona Tiago, João e Pedro, né? Ele chama de Cefas. E ele menciona como eles, percebendo o operar de Deus, estenderam a Paulo a destra da comunhão. Ou seja, olha, nós vamos para os judeus, você vá para os gentios. Vou ler esses versículos. Gálatas 2, de 6 a 10. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho para os gentios. Como a Pedro da circuncisão, novamente, o que seria o evangelho da circuncisão? É para pregar para os judeus. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, nessas palavras e nessas defesas de Paulo, você percebe o jogo que esses judaizantes, o jogo sujo que esses judaizantes estavam fazendo. Porque o que eles queriam? Eles queriam, irmãos, que com a lei, com a graça, eles perdem o domínio que eles tinham das pessoas. Se você for ver, é tudo uma disputa de poder. Quem o Senhor escolheu para a liderança da obra? Os 12 apóstolos, para a liderança da obra da circuncisão aos judeus, sob a liderança do apóstolo Pedro. Então imagina, a pessoa era um escriba, um sacerdote, alguém letrado, anos de conhecimento, e de repente ela tem que ser guiada por um pescador, alguém que talvez, a gente não sabe com certeza, Pedro nem sabia ao certo escrever, ler. Então aquilo, a alma daquele sacerdote, daquelas pessoas não aceitava. Qual é a solução? Bom, nós não podemos negar Jesus, isso é um fato. Então, vamos trabalhar para fazer com que a lei também seja colocada aí como requisito da salvação. Porque aí, com a lei, nós voltamos a ter poder.
Veja, irmão, tudo isso é uma disputa de poder, de regalias. É isso, e hoje nós vemos isso no cristianismo. O evangelho sendo, na verdade, apenas um subterfúgio para aspirações pessoais. E o problema é que isso criou muitas raízes, se estendeu para as igrejas gentias, ao ponto de Paulo dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 16, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por quê? Se você resolve seguir a lei, qualquer traço da lei, você decai da graça. Porque é a mesma coisa, vou explicar de uma forma melhor, a mesma coisa hoje, como muitos infelizmente pregam, que você recebe a salvação pela graça, mas a partir daí você precisa ver como anda, senão você perde a salvação. É outro evangelho isso, irmãos. A salvação não depende de obra, nem antes nem depois. Então, confundem na Bíblia o que é galardão com o que é perda de salvação. O que é a disciplina de Deus com a perda da salvação. Então, você pensar, bom, eu recebi a salvação pela graça, mas agora eu preciso ser perfeito, andar direitinho, senão eu vou perder a salvação. É a mesma coisa que pensar, bom, eu recebi a salvação, agora eu preciso me aperfeiçoar pela lei, por uma lei. Entende? A salvação é pela graça, irmãos. Não depende de nós. O único ato que nós temos para com a salvação é a nossa fé. Eu vou terminar lendo, página 44, o último parágrafo. E amanhã vamos falar ainda mais sobre essa questão da salvação. Na fatídica reunião de Atos 15, Pedro deixou claro que a salvação é pela graça. Quando fomos salvos, não fizemos nenhuma obra, nem sequer pagamos qualquer penitência ou realizamos algum sacrifício. A salvação veio pela graça. A graça de Cristo nos justificou. Entretanto, os judaizantes queriam colocar um jugo sobre os cristãos gentios que haviam sido salvos pela fé em Cristo Jesus. Esse é outro evangelho. Por isso, Paulo advertiu os Gálatas firmemente de que ninguém é justificado por obras da lei. A justificação ocorre pela fé em Cristo Jesus. Então, repito, se alguém fala para você, não, se você fizer tal coisa, fizer isso, você perde a salvação. É querer se justificar na carne, por obras, sejam por obras da lei do Antigo Testamento ou por qualquer lei que se crie. A salvação é pela graça. E repito, da nossa parte, para receber a salvação, é preciso então de fé. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.